Muito bem, estamos aqui novamente trazendo mais uma parte do conteúdo de ayahuasca. Então, vou falar novamente, eu sou Tatiane, trabalho com terapias integrativas há mais de 20 anos. E essa é a minha praia, esse é o meu mundo, né? Eu gosto muito de estudar e continuo me aprofundando em várias partes holísticas. E hoje a gente tem uma convidada nova aqui, a outra vez estava a Adri com a gente, hoje está a Arlene. Seja bem-vinda. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Arlene, eu também sou terapeuta holística e também trabalho como técnica de enfermagem no hospital, né? Eu fico nessas duas funções. Duas, que modesta, ainda é mãe, dona de casa, né? Um monte de outras coisas. As mulheres são muito humildes em falar quando vão falar das suas funções, mas a gente faz isso tudo. Bom, da outra vez a gente começou a trazer o assunto da ayahuasca, né? A gente começou a falar um pouquinho de cada face que a gente vai estar trazendo aqui. E aí eu pedi que quem tivesse alguma questão, que quisesse falar, então colocasse ali nas perguntas que a gente já está respondendo. Foi o que a gente fez, né? Então tem algumas questões que a gente vai estar trazendo aqui, mas antes eu gostaria de saber da Arlene, que já conhece a ayahuasca. Sim. Como é que foi o teu processo, né? Eu consagro aqui no Espaço Sete Raios há mais ou menos uns 3 anos, né? E para mim é um divisor de águas, né? Antes da ayahuasca e depois da ayahuasca. Claro que não foi uma única consagração, né? Foi depois de vários, né, processos que eu consegui assim perceber muita mudança significativa no meu interior, né? Deixa eu só te perguntar, mas essa mudança aconteceu por causa que você ingeriu ayahuasca dentro de uma consagração ou você teve que trabalhar coisas? Não. É uma tomada de consciência, né? A ayahuasca ela te traz uma clareza sobre comportamentos, emoções, coisas que tu busca um porquê e não encontra, a ayahuasca ela te mostra, ela te dá clareza. No dia a dia tu tem que buscar a mudança do comportamento. Muitas vezes eu busquei terapia depois para ressignificar algumas memórias, então ela traz à tona o que tu tá querendo ver, né? E depois tu vai buscando essa mudança no teu dia a dia. Ela não vai vir e mudar o teu comportamento, mudar automaticamente, né? A gente toma consciência e busca fazer diferente. Ela é o carro que nos leva no passeio, né? E vai dizendo, olha, aqui fica tal coisa. Você lembra disso? Tal coisa aconteceu na sua vida. Você lembra que você sentiu isso, que você pensou aquilo? E aí você vai trazendo isso, então, e vai tendo que trabalhar, né? Porque a gente vai vivendo e as emoções são automáticas. Você tem o pensamento, tem uma emoção envolvida e isso vai ficando gravado no teu subconsciente. E a ayahuasca, ela faz exatamente isso que a Arlene acabou de dizer. Ela vai fazer com que você viaje para o teu subconsciente, né? Teu inconsciente. E ali é muito vasto o campo. É muito profundo, tem muitas coisas que a gente ainda hoje, mesmo com tanta tecnologia, com tanto estudo, a gente ainda não tem uma noção total do nosso subconsciente. A gente continua estudando em parapsicologia, em outras ciências, continua se aprofundando, né? Dentro desse assunto do subconsciente, o que tem ali, o que isso acontece durante a vida. E é muito essa parte que a Arlene então trouxe pra gente aqui, de você estar olhando para essas questões, porque quando você participa de uma cerimônia, né, Arlene, você vai olhar para questões, você pode ali consagrar com uma intenção, não sei se já aconteceu contigo, vou perguntar para ti, você pode ter uma intenção, hoje eu gostaria de estar olhando o que me impede de ser feliz, eu estou buscando uma felicidade, mas tem algo que me puxa para trás e não, você não merece ser feliz, e aí você quer olhar para aquilo, e às vezes tu pede para ver aquilo, para entender aquilo, e a ayahuasca ela não leva muitas vezes para um caminho claro assim, olha, o que está te impedindo da felicidade é esse aqui, ó. Né? Você vai passar por várias coisas, que você vai olhar para muitas situações, desculpa, para muitas emoções, questões vividas, e que você não vai dizer assim, isso aqui está me dizendo a fórmula da felicidade, está dizendo a fórmula do que aconteceu para você não ser feliz. Já aconteceu contigo de você pedir uma coisa e você ir para um outro local ver outra coisa? Ver outra coisa completamente diferente, que eu precisava trabalhar o que eles estavam me mostrando para eu chegar onde eu queria. Então ela nunca é muito assim objetiva, né?
E às vezes são detalhes, né? Às vezes tu pede, por que eu não sou feliz? Te leva lá memórias muito antigas para te entender o porquê que aquilo ainda está te afetando. Às vezes é um pensamento, às vezes é algo que tu ainda não entendeu e que tu tem que tomar consciência. E mesmo assim, às vezes toma consciência, mas o sentimento ainda é de contrariedade, até tu realmente aceitar, e daí aquilo vai fluindo de forma diferente na tua vida. É isso. Então, a ayahuasca, ela não pode ter, não tem como você ter uma receita do que vai acontecer com a pessoa quando ela consagra a ayahuasca, né? Não existe um roteiro, né? Você vai abrir uma porta, vai passar pela porta e aí você vai enxergar um espelho. Aí depois do espelho você vai passar pelo espelho e vai enxergar um jardim. Não, é muito o momento que a pessoa está vivendo, o quanto ela está disposta a olhar para algumas coisas, toda uma fisiologia da própria pessoa, questões que ela já viveu, já tem ali como um arquivo no subconsciente que vai estar brotando, e tantas outras coisas além que não tem como, mesmo que você estude a ayahuasca, os efeitos, você vai saber os efeitos dela na parte física, né, na parte química, bioquímica, mas na parte emocional, mental ou até mesmo espiritual, não tem como você catalogar e colocar um círculozinho, né? Vai ser assim ou vai ser assado? Acho que é por isso que dá tanto medo, né? Tanto receito. Já consagra 20 vezes, mas chega aqui dá aquele medinho, aquele frio na barriga, porque tu sai do controle, tu não tem nada, não tem um script, né, ali. Então é experienciar para saber o que vai acontecer no dia. Aí, como diz a Arlene, mesmo que você consagre 20 vezes, acho que ela já fez mais consagrações do que isso. Uma experiência foi igual a alguma outra nesse tempo todo? Nenhuma. Umas a gente chora muito, outras a gente ri muito, outras é mais reflexiva. Às vezes tu vê coisas mais internas, emoções. Às vezes tu viaja, vê coisas de outras vidas, cenas. Então, assim, nunca é igual. Às vezes até tu vai para o mesmo momento porque tu não conseguiu liberar aquilo, mas é de forma diferente também. Então, para mim, na minha experiência, nunca foi igual, assim. Aí levanta uma questão, será que a Arlene indo para o mesmo local, só que numa parte diferente, é a mesma Arlene que teve lá na primeira vez? Ou será que já é uma Arlene modificada e que precisa olhar agora com outro olhar ainda para uma questão muito parecida, mas que já houve algum tipo de transformação dentro daquela, né? Porque a gente está mudando constantemente, todos os dias, o tempo todo. A Arlene de ontem é a mesma Arlene de hoje, será? A Tati de ontem é a mesma de hoje? A Adri, e cada um de vocês, será que é a mesma pessoa no dia seguinte e no outro dia? Porque a gente é uma constante evolução o tempo todo, né? E a ayahuasca ela vem trazer muito isso. Bom, aí dentro das questões ali, teve uma pergunta da Tamina, que foi a seguinte, como saber a procedência da ayahuasca, né? A gente da outra vez falou, a ayahuasca é uma bebida que é feita através da folha chacrona e o cipó, né, o jagube, e aí eles juntam essas duas partes e fazem a ayahuasca, que como eu falei aqui, não vou falar sobre quantidade, como se faz, até para evitar o que anda se acontecendo muito por aí, mas como eu vou saber a procedência da ayahuasca, né? Então é importante a gente saber que a ayahuasca é uma medicina, que eu continuo chamando de medicina, mas é uma ferramenta utilizada na floresta, nos povos indígenas, né? Lá, tudo é sagrado, porque o índio, o povo indígena, eles nascem respeitando, eles nascem vivendo na natureza, eles tratam de uma forma diferente do que a gente na cidade. Sim. Logo, tudo que é feito lá, naquele povo, naquela etnia, naquele costume, é muito diferente do que a gente vê aqui. A gente também conhece a medicina do rapé, que depois a gente vai estar trazendo, e a gente vai falar a mesma coisa sobre isso. É um processo que veio da floresta, veio do povo indígena, e que legal que faz diferença na nossa vida, né? Mas vamos agradecer, honrar e respeitar o feitio, a colheita das partes envolvidas naquele processo, né? A ayahuasca, ela precisa ser colhida, as partes para serem feitas. Quem vai ficar manipulando a parte feminina são mulheres, quem vai manipular a parte masculina são homens, isso dentro
da cerimônia de Santo Daime se vê muito isso, né? As mulheres vão lá e fervem, lavam, manipulam as folhas, os homens vão lá e macetam o cipó, e depois, isso em cantoria, em oração, num estado de alma, num estado de espírito, de pensamento e emoções, voltado a algo superior, não é? Vai lá, Arlene, pega a folha, eu pego o cipó e aí a gente fica falando da fofoca. A gente fala como é que foi a nossa semana difícil. Ó, a energia que tá colocando, né? Ou então, quanto é que a gente vai ganhar com isso aqui? Porque é muito comercialização, as pessoas fogem dessa fala. Mas, como ela está sendo muito bem aceita e está trazendo benefícios para muitas pessoas, tem a parte de pessoas que não são beneficiadas, mas a gente vai estar falando sobre isso. Existe a parte de comercialização que agora o pessoal tem muita gente se aproveitando disso e querendo fazer o quê? Ayahuasca em casa. Que procedência é essa, será? Eu tomei consciência de tudo isso depois que eu comecei a consagrar a ayahuasca, né, e dar esse valor, essa importância, porque até então era desconhecido, né. Então aqui a Tati, né, sempre nos ensinando, não trouxe só a ayahuasca, ela trouxe toda essa sabedoria, todo esse sentimento que quando eu consagro, eu sempre elevo ao sagrado, eu sempre agradeço quem manuseou, quem produziu, porque eu acho que esse é um sentimento honroso, né, de tu estar realmente consagrando para te curar, mas respeitando a medicina. Eu acho que faz toda a diferença. Então a procedência é muito importante, gente. A ayahuasca, ela é vibracional. Como tudo, se você vai no mercado e você vai comprar tomate, às vezes você vai lá e vai selecionar o tomate que você quer, e daí tem um que não tá tão bonito quanto os outros, e dizem, ai que tomate feio, ai que tomate caro, essa energia fica, tá? Isso é comprovado cientificamente, que tudo fica frequência, tudo fica vibração. Quando você vai num local onde a energia está muito condensada, vou dar um exemplo, não se ofendam. Vou repetir aqui, é um ponto de vista da Tati, um ponto de vista da Arlene. A gente não está tentando trazer uma verdade absoluta, mas são nossos pontos de vista que valem tanto quanto qualquer outro. Então a gente respeita os pontos de vista de todas as outras pessoas, mas o nosso também é importante, porque a gente vive numa grande comunidade no planeta Terra. Então cada um tem seu espaço e tem o direito a pensar o que quiser e ver da forma que vê, né? Então eu vou dar um exemplo. Às vezes você vai num centro, num salão de beleza, né? Você vai cuidar da tua beleza, né? A beleza o quê? A beleza feminina, a beleza masculina. E você entra naquele ambiente e você sente que aquele ambiente às vezes é pesado. Eu não vou dizer todos os salões, é que eu não estou generalizando, mas existem muitos salões. Qual é a conversa que tem ali naquele ambiente, né? Qual é a frequência que está ali? Sobre o que falam? Essa energia vai ficando impregnada. E essa energia impregnada, quando você entra com uma outra energia que não é a mesma frequência, você sente o choque. E você às vezes vai sentir uma dor de cabeça, uma dor de estômago, às vezes você só vai se sentir mal, vai ficar enjoado. Não sei se já aconteceu contigo, mas comigo já. Bastante. E aí a gente sente que vai ter um ajuste energético. Ou você vai entrar naquela frequência que está ali, ou você vai sofrer ali, porque está rasgando o negócio, está se debatendo. Então a mesma coisa acontece quando você vai produzir a ayahuasca. Quando você vai produzir a ayahuasca e você coloca uma outra energia que não a de agradecer de verdade, né? Sentindo, né? Sentir a gratidão. Entender que tudo isso veio da Terra. E da Terra nasceu, cresceu e a gente tem a oportunidade de colher. E existem as pessoas que colhem, as pessoas que preparam, e elas têm um pensamento, um sentimento naquele momento, que a partir daquele momento ele já começa o processo de você fabricar a ayahuasca, né? De você fazer, que no caso não é nem fabricar, porque a aldeia produz para a aldeia, né? Para o povo que vai ali consagrar realmente a ayahuasca. O processo já começa bem antes, né, Tati? Bem antes. Então, quando chega até a gente que utiliza de uma forma religiosa, já chega com aquela energia,
voltada para aquilo. E aí quando você entra em contato, é a mesma coisa de você entrar no salão, né? E tá aquela energia. Quando você entra em contato com a ayahuasca nesse movimento energético, é muito bom. E aí a nossa colega colocou uma questão assim, será que vai ser a ayahuasca mesmo ou vai ter outras substâncias? Não sabemos. Então não faça, não compre, não utilize, não beba ayahuasca de qualquer forma, sem saber a procedência, tanto da ayahuasca quanto do local, das pessoas envolvidas, né? Tem tantas coisas acontecendo nesse mundo da ayahuasca que está descredibilizando uma coisa tão linda, mas que tem essa outra parte que é tão feia, e que não é a ayahuasca que é feia, não é ela que separa, são os humanos. Somos nós. E às vezes as pessoas estão tão desesperadas por uma cura, por uma ajuda, que não dão importância a isso, aonde vão consagrar, o que estão consagrando. Então tudo isso é muito importante, né? Nem o que é o consagrar, né? Para não sair pior do que entrou, né? Sim. Vai ter uma experiência ruim. Pensa assim, se a gente viaja para o inconsciente nosso, o subconsciente, o que acontece com os nossos corpos? A gente não tem só esse corpo físico, tá? Dentro da nossa visão. A gente não tem só esse corpo físico, a gente tem 7 corpos. Conhecidos e estudados, por enquanto, 7 corpos. Dentro disso existem outras coisas, mas a gente não vai se aprofundar nisso aqui porque não é esse o assunto. Mas existe um espaçamento desses corpos, um espaçamento que permite uma comunicação energética diferente na nossa percepção. Ela sempre acontece, mas na nossa percepção fica diferente. A gente começa a ter contato com coisas que estão guardadas no baú, dentro da gente. E nesse meio de baú e coisa e tal, imagina que dentro de uma cerimônia, existe só você, Arlene, consagrando uma cerimônia? Não, tem 10, 15 pessoas. Dependendo da quantidade de pessoas, independente, se for mais de uma, já pode existir o que? Um entrelaçamento energético. Por quê? Porque a gente vive de ressonância. Se a gente gosta de uma pessoa é por ressonância, se a gente não gosta, tem algo também na gente ali. Tudo é energia. É isso que a gente ainda precisa se conscientizar. Tudo é energia. A energia é mais condensada ou menos condensada, mas é energia. E ela se comunica o tempo todo. Então, quando você está numa cerimônia de ayahuasca e você não fica ali no teu processo, olhando o que a gente diz, gente, não é ficar de olho aberto, é literalmente fechar seu olhinho e mergulhar na sua profundidade, né, Arlene? Se permitir ficar ali. Por quê? Porque alguém vai tossir, alguém vai vomitar, alguém vai bater alguma coisa às vezes. E quando você abre o olho e vira para aquele movimento que está acontecendo do outro, você pode entrar numa coisa que está dentro de você e está dentro de todos nós, que é o julgamento, que é o desconforto de algo que me incomoda. E principalmente quando a gente está numa consciência expandida, fica maior o som, né? O volume, as coisas parecem muito diferente do que são no nosso hábito. E aí você pode ter alguma similaridade energética, de vivência emocional com aquela pessoa, e acontece uma ligação energética. E começa então o quê? Quando fez um tubo em mim, na Arlene, o que acontece? A energia vai, a energia vem, energia vai, energia vem. Uma comunicação. Então, meu processo já não é mais o meu, seria o nosso. Como que eu vou reagir com isso? Como que eu vou lidar com essa energia? Eu preciso saber. Então, quando você está indo consagrar a ayahuasca numa cerimônia, é importante que a pessoa cerimonialista, o religioso, a pessoa que é a responsável pela cerimônia, tenha certos cuidados, né, de explicação para as pessoas. Olha, o que acontece, como que acontece. Aqui, por mais que seja um grupo fechado, a gente continua falando. Fecha seu olho. Qualquer coisa que precisar e que você não conseguir fazer alguma coisa, levanta a mão. A gente vai até você, a gente conversa, né? Porque precisa existir essa separação energética. Não pode haver essa comunicação energética num sentido de proteção. E não vai ser ninguém lá de fora que está vindo me atacar. É o ambiente, a gente é uma corrente energética naquele momento, né? Então a energia que flui pela Arlene, flui por mim, flui pelo outro, mas quando eu estou ligada no meu,
movimento, quando a Arlene está ligada no movimento dela, a gente vai dando conta do nosso movimento. Já aconteceu com você de você escutar um barulho, fazer alguma coisa e mesmo sem abrir o olho sentir que algo mexeu em você? Já aconteceu o barulho, daí tu tá lá, sei lá, bem expandida, vivenciando algo, aí te traz de volta, dá um choque, né? Já aconteceu de sem querer o colega tocar ali, porque foi se mexer, tu sente, parece que a mão da pessoa tá entrando, mas não é, foi só um leve encostar. E já aconteceu de eu ainda estar no processo e o colega já ter acabado o processo e ele querer, assim, se comunicar, né? Não percebeu que eu ainda estava no processo. E eu comecei a sentir o que ele estava sentindo, mas eu só fui entender isso depois, né? Mas dá um choque, assim, né? Tu sente a energia entrando, a energia é bem diferente, né? É isso. Então, é pra gente entender a importância que a ayahuasca tem na vida de algumas pessoas, a nossa vida tem, mas o perigo que existe em você ter essa vontade de conhecer a ayahuasca, de entrar para esse movimento religioso da ayahuasca, em qualquer local, em qualquer pessoa, de qualquer forma, você precisa saber de tudo, não saber só da metade. A ayahuasca é linda, maravilhosa, vai mudar a sua vida. Não, peraí. A ayahuasca não mudou a nossa vida, né? Foi a gente. Tu tem que ir buscar, né? A ayahuasca foi nossa mãe, nossa madrinha, nossa professora. Ela é uma grande amiga, é aquela amiga que muitas vezes a gente pensa até que é inimiga, porque ela te aponta, né? Ela diz, você fez isso, isso e isso, e você lide com isso. Mas a gente que precisa fazer esse movimento de liberar. Cuidado com quem pergunte, né? Ela é verdadeira. Cuidado, muito cuidado. Perguntou, tá perguntado. E ela responde. Ela te mostra. Você também interpreta, é outra coisa que acontece. Gente, às vezes você vai assistir um filme, eu vou assistir um filme com a Arlene, o mesmo filme. Aí eu vou perguntar, Arlene, o que você entendeu do filme? Ela vai falar coisas totalmente diferentes do que eu vi, do que eu compreendi. A ayahuasca é isso. A ayahuasca, ela não vai falar claramente, muitas vezes é por parábolas, né? São coisas que vão aparecendo que você vai ter que traduzir aquilo, interpretar aquilo. Então veja que não é uma coisa simples. Não é você tomou ayahuasca, ficou lá não sei o que, eu me limpei com a ayahuasca. Não é assim que funciona. Ela te oportuniza. Mas é você quem vai fazer a sua caminhada, vai olhar para suas coisas e vai tentar interpretar corretamente. Se você é uma pessoa que usa muitas máscaras e que não aceita quem você é, muito provavelmente você vai entender tudo distorcido. E você vai dizer e vai ir para a vida com aquilo como uma verdade. E olha só que perigo de você ir para a vida com uma verdade que é aquela que te deixa confortável muitas vezes, né? Porque a gente tem que ser claro em dizer que muitas vezes não é confortável a gente olhar pra gente. Muitas 90% das vezes não é confortável olhar pra gente. Se fôssemos uns seres assim angelicais, maravilhosos, já estamos lá cheios de luz, maravilha e glória, a gente nem estaria reencarnando. Só para começar. Dizer que, eu não sou uma pessoa que mente, eu não sou mentirosa. Tu não é? Uma mentirinha, né? Às vezes fala pro filho, não, a mãe vai ali e já volta, né? Não quer falar. Mentira, mentira. A Arlene é mentirosa? A Tati é mentirosa? Você é mentiroso? Assuma. Assuma, porque quando a gente assume o que a gente ninguém que estiver falando qualquer coisa pra gente vai se ofender porque é verdade. E quando não for verdade, a gente também não vai se ofender porque não é verdade. Mas dentro da ayahuasca, a gente precisa assumir. Assumir quem a gente é, o que a gente tem condições e o que a gente não tem condições. Assumir, a ayahuasca me ensinou a acolher o que eu não gosto em mim. Acolher que eu já entendi que eu preciso modificar isso em mim, mas que não é tão simples, né? Às vezes tu tá com um padrão, um comportamento que tu só tomou consciência agora, mas tu já traz de longa data. E é um caminho, né? Vai repetindo, repetindo, até tu conseguir fazer diferente. Mas quando eu me julgava e me punia por estar repetindo, era um atraso para mim. Então, a partir do momento que eu disse, não, tudo bem, eu sou assim, eu me aceito assim,
Parece não, né? Flui melhor e eu consigo ver um resultado mais rápido. Gratidão, isso foi muito importante que a Arlene falou, porque o se assumir não é você ter o R pronto, acabou. Não é você permanecer naquilo, é você realmente, como a Arlene falou, acolher. Acolher entendendo que até agora foi isso que eu pude viver, foi isso que eu estava capacitado, né? Foi isso que me trouxe até aqui, mas que agora eu escolho fazer diferente. E a partir do momento de escolha de fazer diferente, então criar outros hábitos, né? Que hábitos e rotinas fazem parte do nosso dia a dia, mas a gente pode estar modificando o tempo todo, todos eles. É a gente não continuar naquilo que está nos trazendo algum tipo de dor, de desconforto. Então foi uma fala muito importante tua. E aí tem uma outra questão que é quem não deve consagrar a ayahuasca? E agora? A ayahuasca é para todos, mas nem todos é para a ayahuasca? Não é bem assim, não é assim, gente. A ayahuasca não é para todos, né? Não é para todos e não é porque a ayahuasca tem preconceito, como eu já falei. Ela é uma composição química. Logo, tem organismos que não podem estar introduzindo essa química no seu organismo. E tem outras pessoas que conseguem e que vai fazer uma junção que vai ser essa conversa que a gente teve aqui agora. Mas tem pessoas que o organismo não é legal que tenha essa composição química dentro. Uma das questões são pessoas bipolares, porque é uma composição química cerebral, é uma condição da pessoa ali que é cerebral, é químico. Então tem pessoas que estão com essa composição química, e o caso do bipolar quer dizer que uma hora está num padrão, na outra hora está no outro padrão, né? E quando você está com o DMT ali, você não sabe a reação que vai acontecer. Então a pessoa ela pode entrar não é uma bad, tipo de quem utiliza outras substâncias, é a pessoa perder a razão, é a pessoa entrar numa profundidade do eu negativo, das questões de raiva, de culpa, que vão levar ela a pensar muitas coisas, que são perigosas de se pensar, né? E não é só o pensar, é o se manter no pensamento. Que quando a gente se mantém no pensamento, a gente vai ter uma atitude. E essa atitude vai ser condizente àquele pensamento que ficou insistente ali. Então não se deve ministrar para pessoas que têm bipolaridade. É um dos casos, esquizofrenia. A pessoa já vive com uma condição mental que não é na realidade que a gente aqui está vivendo, né? Ela já lida com uma realidade dela que é diferente da nossa. Aí quando você coloca DMT no corpo dessa pessoa, ela vai ficar muito mais fora do aqui, do que a gente está vivendo, e vai ficar muito mais nesse outro mundo, e que vai enxergar coisas que as outras pessoas não vão enxergar, e como é que ela vai lidar com isso? Porque quando você consagra uma ayahuasca, você tem que lidar com questões como a Arlene acabou de dizer. E as questões são profundas. Uma pessoa que ela tem uma esquizofrenia, que já é uma questão química do organismo, não pode ingerir ayahuasca. Uma pessoa que utiliza medicação, dependendo da medicação contínua, tarja preta, não deve utilizar ayahuasca. Uma pessoa que está vinculada com outros, vamos dizer, com outras substâncias, como drogas, né? Vamos falar da maconha, né? Que é a mais conhecida, mais comum, mas também tem a cocaína, o crack e tudo mais. Existem vários movimentos falando sobre a importância da ayahuasca nas pessoas se libertarem desses vícios, né? Sim, ok, mas é o seguinte, você não esteja recém-utilizado essa outra substância e vai ingerir ayahuasca, porque não é legal. Porque pode dar muitas coisas erradas. Porque, novamente, a ayahuasca é um trilhar. Você vai entrar dentro de si, você vai ter que olhar para aquilo tudo e como que você vai gerenciar aquilo tudo que você viu, que você está vivendo, né? Então, ela é muito importante? Mas tem que ter muita responsabilidade? Tem. Por isso que as pessoas falam do questionário, anamnese, que muitas vezes também é banalizado. E tem outra questão que também foi perguntado ali, né? Como
Como saber, por exemplo, a pessoa não sabe, a Arlene trabalha na área da saúde. Na área da saúde tem muitas pessoas que têm, de repente, uma questão neural e que nem sabem que tem, não é? Sim, é bem comum. Por quê? Novamente não se conhece. Não percebeu nenhuma diferença em si, né? Até agora não. As pessoas vão procurar um psicólogo, um psiquiatra, quando elas veem e percebem nelas alguma alteração e olhe lá, às vezes mesmo percebendo elas não vão, elas têm uma fé, aquela fé que diz assim que tudo é sobrenatural, que não é o meu organismo, né? A química é que a gente está falando sobre 2 âmbitos, existe a parte química e existe a parte energética e espiritual, mas existem pessoas que automaticamente na sua vida acreditam que eu estou ouvindo vozes, então são obsessores, não é o que falam? Às vezes acha que a culpa é do outro. Isso, estão buscando fora, né? Fora. E não estão percebendo que é algo dentro dela que está diferente, ou disfuncional. Isso. Tá numa emoção hoje bem, amanhã não tá bem, é porque o outro está me incomodando hoje, amanhã, né? E assim vai, então acabam não procurando uma ajuda profissional, então não vão ser diagnosticados. E se essa pessoa vier a consagrar ayahuasca, o que será que pode acontecer? Tudo aquilo que a gente acabou de dizer. Muito perigo. Por quê? Porque ela pode entrar nessas questões profundas do subconsciente dela e ela não tem uma capacidade química de organizar os pensamentos, de enxergar da forma que a gente comumente enxerga quando a gente está no equilíbrio químico do organismo, né? E mesmo assim, às vezes tu tem que respirar fundo, né? Trabalhar a tua ansiedade durante o processo para ti também buscar o equilíbrio, não isso querer falando, sair. Isso, né? Falando da pessoa. Eu que já consagro há várias vezes, ainda aparece alguns momentos que eu tenho que tá tudo certo, trabalhar a minha mente para me equilibrar no momento, para mim manter no equilíbrio. Então, se a pessoa já não tem isso muito equilibrado no dia a dia, ali no processo, ela pode ter uma crise, sei lá, de ansiedade, né? Não, quimicamente ela vai entrar, não é nem na ansiedade, é num pavor. Ela pode piorar esse pavor, virar uma síndrome ou virar um impulso, que muitas pessoas falam, que eu não posso falar aqui a palavra dentro do YouTube, né? Mas que escolhem a não vida. Sim. Então, vai acabar consecutivamente, então, levando para esse caminho. Então, olha a importância de você saber, de você respeitar. Se você, por acaso, tem dúvidas sobre a tua questão química, cerebral e tudo mais, procure um profissional da área da saúde, vá fazer exames, tenha a certeza absoluta que não é o seu caso. Se você quer conhecer a ayahuasca, se você quer participar de um ritual religioso, uma cerimônia religiosa com a ayahuasca, primeiro tenha a certeza. É uma responsabilidade de quem é o dirigente? Claro que é, porque está trazendo a pessoa, mas também é uma responsabilidade sua, porque a sua vida depende de você. Você é responsável por ela, não importando o grau químico que está o seu pensamento, mas você também é responsável, porque a vida é sua e você precisa assumir essa responsabilidade. Então, na dúvida, não consagra. Tem tanta ferramenta dentro da parte terapêutica holística, integrativa. Fala aí, Arlene. Tem regressão, hipnose, reiki, cura arturiana, barra de axis, tem milhares, né? Que dão um excelente resultado também. Que pode te auxiliar no teu processo. Auxiliar, quer dizer, junto com integrativa, quer dizer, junto com outras ferramentas, com outros olhares, juntar as duas coisas e trazer uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Mas aí a gente precisa ter a certeza absoluta de que a pessoa está dentro dos parâmetros que a ayahuasca está proposta a trazer, porque ela age por ela. Ela não vai dizer assim, nesse aqui eu vou agir menos, porque o cérebro dele não tá... Depois que consagrou, ela vai... Tá no organismo. Tá no organismo. E aí demora um tempo, né, Arlene? Demora um tempo até você ir saindo daquele processo que a gente chama de força, saindo da força, né? De você ir trazendo, e assim mesmo quando você vai saindo da força, às vezes você vai e volta, não é... Tem pessoas que saem, e tem pessoas que saem e voltam, e tem pessoas que
durante a vida, algumas vezes saiu e outras vezes saiu e foi saindo e voltando. Então, entenderam que não é catalogado, que não tem como você dizer é assim ou não é assim, é assado ou não é assado. A única questão muito importante é entender que a ayahuasca ela tem que respeitar a produção dela dentro do ritual religioso e que esse tipo de ayahuasca vai trazer um teor vibracional para você, para o teu organismo, de você entender que o teu organismo ele tem que estar com certas químicas equilibradas para que isso funcione da forma como deve funcionar e que se você talvez não tenha esse equilíbrio químico necessário, né, bioquímico, químico, cerebral, organismo, enfim, que você precisa respeitar que não é uma ferramenta que vai ser boa para você, ela vai ser ruim para você, e daí não é a ayahuasca que é ruim, é que não deu liga, não foi legal. Muitas coisas não são legais pra gente e nem a ayahuasca, igual eu falei da outra vez. Tem alergia a algum alimento? Não. Quem tem, não pode. E não é porque aquilo é ruim. Não, é que para mim aquilo não é bom. Entendeu a diferença de você falar que algo é ruim e que não é bom para você? Também tem muito essa questão e essa visão. E aí a gente entra numa outra questão. Só pra gente finalizar aqui então, vamos entrar nessa questão. Já ouvi muitos relatos e aqui novamente a Tamina trouxe pra gente essa questão. E eu acho que você também já ouviu falar. Crianças e adolescentes consagrando a ayahuasca. O que você pensa sobre isso? Eu penso que se a gente está na fase adulta, às vezes já não se conhece completamente. O equilíbrio emocional nem sempre a gente tem, né? O controle. Imagina uma criança que ela está ainda em fase de aprendizado, em fase de se conhecer, de lidar com essas emoções. Será que ela vai conseguir lidar com esse processo tão intenso? Novamente aqui a gente está falando da parte química cerebral. Às vezes essa criança não está nem formada para saber se ela tem alguma questão no cérebro dela. Também. E novamente você não vai saber se essa pessoa tem ou não, ela é uma criança. E aí, como a Arlene falou, a gente vai vivendo e vai ganhando experiências de vida e aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Então a gente tem mais conteúdo prático e teórico na vida. Então a gente vai tendo conteúdos práticos e teóricos dentro dessa nossa vivência, né, das quantidades de anos vividos, vai tendo conteúdos para você buscar e rebuscar, coisas para você entender aquilo que você está vendo, que você está sentindo. Uma criança não tem isso formado, não tem isso desenvolvido, porque a gente nem está formado, a gente está desenvolvendo ainda ao longo da vida, né? Cada vez a gente vê que, nossa, tem muito que aprender, tem mais coisas ainda para olhar, para limpar, para equilibrar, para entender, para modificar. A criança, ela não está madura para isso. O adolescente, ele está com a explosão de hormônios dele. Então, como será essa química, né, do DMT ali dentro do organismo, junto com todos esses hormônios? Será que vai ser benéfico? Será que não vai? Tem pessoas que dizem que é muito bom, tem pessoas que não. E aí vão entrar de novo e vão dizer assim, mas na aldeia, os índios... Na aldeia, a vivência, o aprendizado, um índio ensina o seu filho diferente do que uma pessoa da cidade ensina seu filho. A capacidade de compreensão deles, a naturalidade deles é totalmente diferente da gente. A gente tem que parar com essa mania de querer se comparar a algo que não tem nada a ver com a nossa realidade. A gente tem somente que agradecer a esse movimento da ayahuasca que pra gente faz tanto bem e que tem uma origem indígena, que tem toda uma parte ancestral, que trouxe isso, que foi trabalhando isso e que oportunizaram para a gente estar vivenciando essa parte religiosa dentro da ayahuasca, mas compreender que nossas crianças hoje são crianças que vivem em telefone, no eletrônico. Elas vão para a escola muitas vezes sem vontade de ir, porque vão ter que ficar sem o telefone, né? Ou não estão tendo a vivência, não sei você, mas na minha infância a gente brincava, jogava bola, um monte de coisa
que a gente subia em árvore. Hoje em dia, se a criança subir em árvore, a gente diz, sai, desce que você vai cair, porque a criança nunca subiu. Porque hoje você brincar na rua, com a sociedade do jeito que tá, não é uma realidade nossa, né? Em alguns casos, algumas cidades mais tranquilas ainda pode ser uma realidade, mas a grande maioria não tem essa realidade, é viver em apartamento. Com a realidade que está no YouTube, que está na internet, que está em vários canais, e que é esse conteúdo que vai estar no cérebro dela. E aí ela vai lá, pai e a mãe vão levar ela para tomar uma ayahuasca. O que vai acontecer com essa pessoa? Como que ela vai reagir, essa criança que não teve vivência prática e teórica? Não teve. Então, assim, na minha opinião, não se deve fazer isso. Mas é na minha opinião, como eu já falei aqui, essa é a minha opinião. Na sua opinião? Eu não deixaria minha filha consagrar, sendo que ela não tem uma idade apropriada e não está apta, né? Eu acho que existem outras formas de equilibrar as emoções ou coisas que forem surgindo do que uma medicina assim tão profunda, né? Isso, novamente. E olhando esse ponto de vista que tu está falando, é mais profundo ainda, né? Do que eu tinha pensado, assim. E aí, então, novamente aqui falando, essas crianças estão precisando olhar e trabalhar algumas coisas dentro delas. Existem terapeutas integrativos que trabalham essas questões. Aqui a gente tem a nossa roda infanto-juvenil, onde eles aprendem a utilizar um pêndulo, a sentir a energia da pedra, a sentir a energia da árvore, das coisas, a entender as emoções, que eles têm direito a sentir emoções, mas como lidar com essas emoções? São outras ferramentas e que não vai envolver a parte química, bioquímica do seu corpo, que ela não vai precisar estar num processo tão profundo, numa tenra idade, né? Então, se a gente vê, tem muita gente, realmente só falta mesmo colocarem na mamadeira e vamos evoluir esse ser que está nascendo. E a ayahuasca não evolui ninguém, é você que faz o seu trabalho. Vamos tirar essa ideia de que a ayahuasca é salvadora, que ela que me evolui, ela me limpa. Então vai tomar um passe no centro espírita, se esse é o teu caso, se é o teu pensamento, né, quer ficar limpo energeticamente e não quer ter trabalho, vai para o centro espírita tomar um passe, alguém vai te dar o passe. Momentaneamente você vai ficar limpo energeticamente. E aí você vai sair, vai voltar para sua vida real e o que acontece? Volta o padrão. Ou seja, não existe escapatória. Aí eu acho que ela vai te mostrar por que tu precisa de uma limpeza energética, o que tu tá pensando, sentindo. Aí tu vai, né, tentando pensar e sentir diferente para não precisar toda hora de uma limpeza energética, né? Você precisa fazer o seu trabalho. Então temos que agradecer a ayahuasca, muito, porque ela nos ensinou, nos mostrou, e a gente tem que agradecer a gente pela autorresponsabilidade de fazer o nosso próprio movimento e querer mudar, querer sair daquilo que a gente estava sentindo que não estava mais confortável pra gente, e a gente escolheu fazer movimentos diferentes através de outras terapias também, para auxiliar nessa questão de liberação, né, de ressignificação, de acolhimento, como a Arlene falou, mas agradecendo a isso tudo, ao povo indígena que nos proporciona isso, aos antepassados que trouxeram isso a todos os seres desde a origem, que ninguém sabe, que veio vindo até chegar aqui no hoje. Então é um grande caminho lá para trás, assim, e que hoje a gente quer catalogar tudo como bom ou ruim, certo, errado. Se é bom para um, é bom para todos. Se é ruim para um, é ruim para todos. E a gente precisa entender que somos indivíduos. O que é bom para você, às vezes não vai ser bom para mim e vice-versa. Agradecer a Arlene por ter estado aqui com a gente hoje, então, trazendo o conteúdo de vida dela, né? Gratidão. Agradeço pelo convite. Desafiador, mas eu vou sempre enfrentando os meus limites e estou aqui hoje. A ayahuasca para ela tá dando certo. Agradecer a vocês que estão participando aí do canal. Gratidão aí pelas perguntas também. Quem
quiser saber mais profundas outras coisas, também pode continuar colocando as questões que você tem dentro de você e que você gostaria que a gente falasse. Ainda tem algumas questões aqui que eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente continuar respondendo. E pedir que você curta, compartilhe, convide o pessoal para se inscrever se você já é inscrito. Se você não é, se inscreva, isso vai ajudar a gente a espalhar um pouco mais aí o nosso ponto de vista. Pode ser que mais pessoas vão se identificar com esse nosso ponto de vista, e quem não se identificar, tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo, cada um tem seu ponto de vista, essa é a graça da diversidade, da liberdade de pensar e expressar. Gratidão.